Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a leitura do livro A Ilha do Tesouro, de Robert L. Stevenson. Começando no capítulo 1. Uma observação desse livro é que tem muita nota de rodapé, então sempre que eu observar que tem uma nota, é ao final do parágrafo, daí eu leio a rodapé. Então, começando aqui na página 7, capítulo 1, a hospedaria Almirante Benbow. A cada vídeo vai ser um capítulo, então vamos lá. Meu nome é Jim, fui encarregado por Sir Trelawney, Dr. Livesey e alguns outros amigos de contar ponto por ponto tudo o que nos aconteceu na Ilha do Tesouro. Portanto, começo minha história recordando o tempo, já tão distante, em que meu pai era proprietário da hospedaria Almirante Benbow. Corria o ano de 1700 e pouquinho, e certo dia um velho marinheiro, de pele enrugada pelo sol, procurou hospedagem em nossa casa. Sir, título dado a pessoas da nobreza ou de alta condição social na Inglaterra. Nota do tradutor. Era um homem alto e vigoroso, de rosto cor de cobre e com trança nos cabelos. Muito usado entre os marinheiros daqueles tempos, que lhe caía pela nuca, roçando o velho casaco azul, cheio de manchas. Chamou-me logo a atenção a enorme cicatriz que lhe atravessava quase todo o lado direito da face. Ainda hoje o vejo olhar a baía com atenção, como costumava fazer a caminho da hospedaria. Naquele dia levou um tempão nessa atitude. Enquanto assobiava, entre os dentes, já perto da hospedaria, começou repentinamente a entoar uma velha e estranha canção de marujos, a qual ouviu repetir muitas vezes em seus momentos de tristeza e acabrunhamento. Sobre o caixão do morto, 15 homens estão, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum passa de mão em mão. Ao chegar, bateu na porta com a bengala comprida e fina, meu pai atendeu e ele, então quase insolente, pediu um copo de rum. Bebeu devagar, saboreando cada gole, enquanto olhava em volta, examinando tudo com atenção, os olhozinhos dos rochedos que avistava ao longe, a tabuleta pendurada na porta da hospedaria. Terminado o exame, disse com ar de esperteza: "Gostei daqui, é o lugar que estava procurando. Aparece muita gente por aqui, amigo?" Meu pai respondeu que não, pois o lugar era muito solitário e a costa de difícil abordagem. "Muito bem", disse o velho marinheiro, "vou ficar hospedado aqui." E com voz rouca e autoritária gritou para o rapaz que trouxera sua arca: "Ei, você aí, pode atracar e levar a arca para cima." Depois, voltando-se para meu pai, acrescentou: "Pretendo demorar algum tempo. Sou homem simples, gosto de ovos, toicinho e rum. Não necessito de mais nada, desde que possa ficar olhando os navios ao longe. Como me chamo? Podem chamar-me de capitão, por exemplo." "Muito bem, estou vendo o que querem, tomem lá." E jogou sobre o balcão 3 ou 4 moedas de ouro. "Avise-me quando quiserem mais", concluiu, cheio de pose, como se fosse mesmo um capitão. Ficamos a contemplá-lo sem dizer nada, embora vestido como um mendigo e falando grosseiramente como um. Simples marinheiro, possuía algo na aparência que sugeria uma elevada condição social, talvez a de comandante ou imediato de navio. Antes de ir embora, o rapaz do carrinho nos contou que o velho saltara da diligência Royal George, onde lhe indicaram nossa hospedaria, que ficava um tanto isolada, tal qual ele desejava. Foi tudo que pudemos descobrir naquele dia a respeito do nosso estranho hóspede. Era um homem quase sempre calado, passeava muito durante o dia. Às vezes, encontrava-no a vagar pela baía ou pelos rochedos da costa, carregando sempre uma velha luneta de latão, já gasta pelo uso. Quando escurecia, voltava para casa e ficava lá em silêncio, junto ao fogo, bebendo grandes doses de rum. Um dia prometeu-me pagar 4 pence por mês, em troca de um pequeno serviço. Eu devia avisá-lo se encontrasse nas imediações um marinheiro de uma perna só. Concordei, e ele sempre repetia a promessa que me fizera, recomendando-me que ficasse de olho vivo. Pence é a menor fração da libra esterlina inglesa, nota do editor. À tarde, quando regressava dos passeios, perguntava-nos: "Viram algum homem passar na estrada? Algum marinheiro, talvez?" Pensamos logo que, solitário como vivia, estivesse sentindo falta de alguma companhia, gente do mar como ele. Depois descobrimos que, ao contrário do que julgávamos, movia-o o temor de um certo marinheiro aparecesse por ali. Quando acontecia termos por fregueses e gente do mar, às vezes hospedavam-se em nossa casa alguns marujos a caminho de Bristol. Ele espiava atentamente a sala antes de entrar, e enquanto o marinheiro permanecesse na pousada, o velho lobo do mar ficava a um canto, só e calado. À noite, ao deitar-me, a lembrança daquele homem não me deixava. Enquanto a tempestade rugia lá fora e as ondas vinham chocar-se com estrondo nos rochedos da costa, meus sonhos eram povoados de visões sinistras do misterioso marinheiro de uma perna só. Às vezes tinha a perna cortada à altura do joelho. Outras surgia sob a forma de um monstro, em que a perna era, ao mesmo tempo, perna e cauda. Outras ainda nem perna tinha.
E no pesadelo, ele me perseguia a correr, pulando e saltando muros e valas. Essas terríveis aparições, por certo, não valiam os 4 pence que o capitão me dava todos os meses. Embora assustado, com o marinheiro de uma perna só, dava-me bem com o capitão. De todos os que conheciam, era eu talvez o único que não lhe tinha medo. Certas noites ele bebia demais e nessas ocasiões entoava velhas canções de marujos, canções selvagens e desconhecidas, que deixavam os demais hóspedes silenciosos e intimidados. De outras vezes pagava bebida para todos e obrigava-os a ficarem escutando, cheios de terror, suas longas aventuras, repetindo de vez em quando a canção predileta. Sobre o caixão do morto, 15 homens estão, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum passa de mão em mão. A casa estremecia ao som daquelas cantigas. Alguns, por temor, acompanhavam-no cantando mais alto ainda. O velho, entretanto, irritava-se facilmente e repetidas vezes batia na mesa com o punho fechado para pedir silêncio. Repetia a mesma cena quando lhe faziam perguntas que não queriam que responder. Ninguém se atrevia a deixar o salão da hospedaria antes que ele, bêbado e cambaleante, resolvesse ir para a cama. As histórias que contavam eram de arrepiar os cabelos. Tratavam quase sempre de enforcamentos, de castigos terríveis, de naufrágios e tempestades em alto mar e de uma ilha chamada Tartaruga, esconderijo de cruéis e implacáveis piratas. O capitão falava com tanta convicção e minúcia dessas aventuras que chegamos a desconfiar que ele as vivera ele próprio. Além disso, a linguagem que ele usava nas narrativas escandalizava a gente simples dos arredores. Meu pai dizia que o capitão acabaria arruinando seu negócio porque os fregueses habituais não demorariam a se afastar, apavorados por suas sinistras histórias. Eu pensava o contrário. Achava que a presença do velho lobo do mar nos era benéfica, pois trazia emoções novas à vida pacífica daquela gente. Os mais jovens chamavam-no de velho tubarão, lobo do mar e alcunhas semelhantes, afirmando que homens de sua têmpera fizeram a Inglaterra grande e respeitada em todos os mares. Dentro de algum tempo, ele passou a não pagar mais hospedagem a meu pai, que também não reclamava nada. Às vezes, se meu pai deixava escapar timidamente alguma palavra sobre a dívida, o capitão fungava alto e irritava-se, lançando olhares zangados para o pobre velho, que assustado não tornava a falar do assunto. Nunca o vi mudar de roupa, exceto um par de meias que comprou de um vendedor ambulante. As abas de seu chapéu encebado estavam descosturadas e ele pouco se importava com isso, mesmo quando o vento soprava forte. A jaqueta esverdeada, que ele próprio costurava, tinha mais remendos que uma velha colcha de retalhos. Nunca escrevia nem recebia cartas, não falava com ninguém, exceto quando embriagado, e na sua arca de marinheiro ninguém se atrevia a pôr a mão. Apenas uma pessoa ousou fazer-lhe frente. Aconteceu algum tempo depois, quando meu pai se encontrava à beira da morte. O Dr. Livesey chegou a escurecer, examinou e medicou o doente e, depois de serviço de uma pequena refeição que minha mãe lhe preparara, ficou à espera do cavalo que o levaria de volta, uma vez que não tínhamos cavalos na hospedaria. Logo que entrei na sala, encontrei o doutor fumando calmamente seu cachimbo. Reparei também, lembro-me perfeitamente, nas suas maneiras finas, em sua roupa linha e bem talhada, em sua aparência totalmente diversa do povo humilde do local, e principalmente daquele velho marinheiro sujo, mal cheiroso, que com ele tão violentamente contrastava. Súbito o capitão começou a cantar. Sobre o caixão do morto 15 homens estão, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum passa de mão em mão. O diabo e a bebida acabaram com o morto, yo-ho-ho, e garrafa de rum nunca falta no porto. Nos meus pesadelos, o caixão do morto era o enorme baú que o velho tinha no quarto, e que sempre aparecia com o marinheiro de uma perna só. De tanto ouvir essa canção, nenhum de nós lhe dava mais atenção. Só o Dr. Livesey ainda não a conhecia. Notei, porém, que não o agradou, porque olhou o velho por uns momentos e depois, sem mais preocupar-se com ele, começou a falar com o jardineiro Taylor sobre um remédio para o reumatismo. O capitão deu um murro na mesa, sinal muito conhecido de que o velho marinheiro reclamava silêncio, e imediatamente todos se calaram. Mas o doutor continuou falando, como se nada tivesse acontecido. Ouvia-se-lhe a voz clara e tranquila entre uma e outra cachimbada. O velho olhou fixamente para o doutor, como se quisesse atravessá-lo com o olhar. Finalmente, soltou um palavrão, gritou: "Silêncio aí no tombadilho!" O médico, espantado, interrompeu a conversação e perguntou calmamente: "Fala comigo, senhor?" "É claro", rugiu o capitão. Ao contrário da do feroz maruja, a voz do doutor era suave quando replicou: "Preste atenção, amigo. Se continuar a beber como agora, não terá muito tempo de vida." O bêbado levantou-se como que impulsionado por uma mola. Trazia já, aberta na mão, enorme navalha de marinheiro e avançou para o doutor, lentamente, bufando como uma fera, talvez com a intenção de impressionar o adversário. Levantou o braço, ameaçou ferir o doutor, mas este não se acovardou e, com a mesma voz suave de antes, se bem que num tom mais alto, aconselhou com firmeza: "Guarde essa arma, homem. Se não o fizer,
Prometo-lhe que o enforcarei na minha primeira oportunidade. Os dois homens olharam-se cara a cara. O médico, sereno e imperturbável, parecia um encantador de serpentes. O marujo, enraivecido e humilhado, sentia-se, contudo, um tanto hesitante, sem saber se devia ou não concretizar a ameaça. Resolveu, porém, desistir do intento e, guardando a navalha no bolso da jaqueta, voltou resmungando para seu lugar. Muito bem, disse o médico. Agora já sei com quem estou tratando. Não vou perdê-lo de vista. A menor queixa que me chegar aos ouvidos, mesmo uma simples falta de compostura, será o bastante para que eu faça com que o expulsem daqui. Não sou apenas médico, mas magistrado também. Fez-se profundo silêncio na hospedaria. Somente quando o Dr. Livre se partiu, depois de ter sido avisado da chegada do cavalo, é que as conversas se reiniciaram, a princípio em voz baixa, aumentando depois de volume até chegar ao tom normal. O capitão, contudo, continuou calado e quieto durante o resto da noite e por muitas outras noites que se seguiram. Até a próxima leitura, próximo vídeo. Até.